O santo do dia 11 de dezembro. Vamos contar a história de São Damaso I, o Papa das Catacumbas. São Damaso, de origem espanhola, nasceu em meados do ano 305. Foi Papa da Igreja Católica Apostólica Romana do ano de 366 até o ano de 384. Foi natural, pelo menos originário, da antiga Hispânica. Seu pai e sua irmã, ao menos Santa Irene, viveram também em Roma. São Damaso originou em Roma a Basílica de São Lourenço, que recebeu o nome de In Damaso. Viveu no período de grande agitação para a Igreja. No tempo do seu pontificado, era bispo de Milão o grande santo Ambrósio, e São Jerônimo punha sua formidável inteligência a serviço da Igreja. São Damaso teve que enfrentar um cisma causado por um antipapa, que no início do seu pontificado, infelizmente, esse não constituiu um único problema para São Damaso, já que teve que combater o arianismo, que negava a consubstancialidade de Cristo como Pai, sendo ele Papa, chegou quase a extinguir-se a heresia ariana. Mestre de moral como Santo Ambrósio, encontrou-se o Papa que firmou sempre com serena firmeza a autoridade da sé apostólica. São Damaso fez de tudo pela unidade da Igreja, para deixar claro o primado do Papa, pois foi o próprio Cristo quem quis. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Papa São Damaso celebrou em Constantinopla o Concílio Ecumênico, aonde publicou a fórmula da confissão de fé com a definição do dogma sobre a divindade do Espírito Santo. Em seu pontificado, ordenou o cântico dos salmos nas diversas horas do dia, nas igrejas, nos mosteiros, obrigando-se para os bispos e o clero fazê-las. Foi ele quem encarregou São Jerônimo na tradução da Bíblia na língua original do grego para o latim, a língua oficial da igreja, a qual nós conhecemos a Bíblia como a Vulgata Cristã. Conhecido como Papa das Catacumbas, São Damaso foi responsável pela zelosa restauração das catacumbas dos mártires. Restaurou estes antigos cemitérios e ele próprio lavrou as inscrições em latim clássico com a finalidade de manter notícias sobre a vida dos mártires. Em Roma, conseguiu separar o Estado e o paganismo, e sua obra foi paciente e oculta, mas não medíocre e nem defiante. Soube ligar a sé apostólica de todas as igrejas e obteve um poder civil com maior respeito. São Damaso, o Papa mais notável do século IV, faleceu em 11 de dezembro de 384. Na chamada Cripta dos Papas, por ele explorada na catacumbas de São Calixto, no fim de uma longa inscrição, escreveu: aqui eu, Damaso, desejaria mandar sepultar os meus restos, mas tenho medo de perturbar a piedosas cinzas dos santos. Humilde e descrição de um Papa verdadeiramente santo, que de fato preparou para si a sepultura longe do local solitário, à margem de Vila Ardestina, próximo ao sepulcro de sua mãe e sua irmã. Outros santos do dia 11 de dezembro. No território de Amenines, na Gália, na Bélgica, atualmente na França, os santos Vitórico e Frucianos, mártires no século III pelo Império Romano, por se negarem a fazer adorações aos deuses pagãos, confessar a sua fé em Nosso Senhor Jesus Cristo e na Igreja Católica. Em Pilacerna, na Emília-Romagna, região da Itália, São Sabino, bispo, faleceu no século IV. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, São Daniel Etielita, presbítero,
faleceu de morte natural no ano 493. No mosteiro de Emerode, perto de Tavares, na Alemanha, o beato Davids, monge, faleceu de morte natural no ano 1179. Em Siena, na Etruria, hoje Toscana, na região da Itália, o beato Francisco Lippi, emerita da Ordem Carmelitas, faleceu no ano de 1292. No território Merino, no Pesseno, hoje Marca, na região da Itália, o beato Ugolino Mangoli, emerita da Ordem Terceira de São Francisco, faleceu de morte natural no ano de 1373. Em São Jeano Viado, período da Itália, o beato Jerônimo, presbítero da Ordem Servitas de Maria, faleceu de morte natural no ano de 1468. Em Nagasaki, no Japão, os beatos Martinho Lubergues Perales e Melchior Chances Pireles, presbítero da Ordem de Santo Agostinho, foram martirizados pelo Império Japonês no ano de 1632 por pregar o anúncio do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo e evangelizar os japoneses. Foi morto pelo imperador japonês no ano de 1632. Em Londres, na Inglaterra, o beato Arthur Bell e o presbítero da Ordem dos Frades Menores foi martirizado no ano de 1643 o rei da Inglaterra, que fundou a Igreja Protestante Anglicana e matou o beato Arthur Bell por professar e por pregar o catolicismo na Inglaterra. Em Salets, localizada próxima a Valência, na Espanha, a beata Maria Pilier Valagrosa Viblas foi mártire no ano de 1936 pelo exército nazista de Hitler, que matou ela por ela defender a fé católica, por defender os pobres, por defender os judeus, por defender aqueles que estavam sendo perseguidos pelo exército nazista, pelo exército fascista e pelo comunismo. Em Goradieres, na Boris Elerovina, a beata Maria Júlia Venetes e mais 4 companheiras religiosas, professoras do Instituto das Filhas da Divina Caridade, foram martirizadas na Segunda Guerra Mundial no ano de 1941 pelo exército nazista de Hitler, por elas defender a fé católica, por elas defender as Sagradas Escrituras, por elas defender os pobres, por elas defender os judeus e aqueles que o exército nazista estava perseguindo para levar para o centro de concentrações para matarem. E em Lanciela, localizada na região de Madrid, na Espanha, a Santa Maria Maravilhas de Pidieres e Chico de Gozian, virgem da Ordem Carmelitas Descalças, faleceu de morte natural no ano de 1974. Esses foram os santos do dia 11 de dezembro.